Sexta-feira sempre vai ser um tema da catequese, seja para instruir, para ajudar as pessoas a fazer essa vivência na fé. Vou começar pela temática do ano. Estamos no ano nacional vocacional. Então, dizer sobre a vocação, para que nós possamos experimentar em nós esse chamado. Assim sendo, é importante que a cada ano uma temática colocada, seja a nível da diocese, seja a nível de Brasil, a nível mundial, nós precisamos de buscar cada vez mais a motivação. Não é simplesmente que passa o ano, porque às vezes fica igual a campanha da fraternidade, as pessoas acham que não tem resultado, que não ajuda. É preciso nós percebermos, principalmente no Brasil, muitas e muitas situações foram brotadas na semana, aliás, na campanha da fraternidade. Muitas e muitas crianças, mulher, presídio, muitas dessas situações. Então nós estamos aí no mês vocacional. Primeira pergunta, por quê? Lançar um ano vocacional. Isso é realmente devido à baixa de vocações para o ministério sacerdotal, para ser freiras. Houve essa baixa ao longo de muitos e muitos anos. Foram acontecendo essa situação e por isso vem um ano vocacional para despertar no coração dos jovens uma decisão. E aqui aí eu falo para vocês, ampliar esse horizonte, né? Porque senão a gente entende assim, olha, se não é para ser padre, então não tem vocação. Não, a igreja ela coloca para todos nós diversas vocações. A moça, né, para ser freira, dedicar-se ao serviço da igreja numa dimensão mais necessária naquele tempo. Aí nós vamos percebendo como que os santos, aqueles que fundaram uma congregação, tiveram a ideia, o desejo realmente de realizar o projeto de Deus naquela dimensão a qual ele achava que era mais importante no momento. Então, desse modo, é preciso que nós possamos entender que este ano vocacional, ele quer despertar também muitos rapazes para o ministério sacerdotal, que Deus chama, que Deus confia, que Deus quer ver acontecer cada vez mais essa força extraordinária que é a Eucaristia. O padre, ele é vocacionado por Jesus para realmente perpetuar o sacrifício eucarístico. É isso que é o mais profundo da vocação sacerdotal. Mas, como eu disse, na igreja tem outras vocações, né? A vocação do laicato, de formar a família, de viver cada vez mais a integridade da fé, o amor a Deus. Infelizmente, nós ainda encontramos uma outra família que aconteceu no susto. Ah, eu vou casar. Ah, tem que casar. Por isso a igreja propõe o encontro de preparação. O encontro de preparação é para a pessoa saber realmente responder a essa pergunta. Eu tenho vocação para o casamento, para o matrimônio? E isso é fundamental, saber e ter a convicção para responder essa pergunta. O rapaz, quando começa a descobrir, a despertar a vocação para o sacerdócio,
ele tem várias situações. Primeiro ele passa uma semana vocacional, ele é aceito, ele vai começar a estudar, ele vai começar a preparar, ele vai estudar filosofia, ele vai estudar teologia, ele vai rezar, ele vai fazer retiro espiritual, né? Então tudo isso ele vai se preparando para dizer a Deus o sim, para dizer a Deus: eu sinto que sou chamado, quero responder o meu sim. No casamento nem sempre é assim. Às vezes começa a namorar, aí de repente quer casar. Nós vamos casar. Responder a essa pergunta não é fácil. E não é responder e cruzar os braços. Responder a essa pergunta a cada dia e perceber a presença de Deus. Por isso é muito importante que nós possamos ver a igreja como realmente lugar de vocação. Vocação para o sacerdócio, vocação dos leigos, vocação para o matrimônio. Nem todos têm vocação para o matrimônio, tem gente que fica aí pulando, fica com uma pessoa, coisa, separa, aí tem um filho, separa da outra, tem outro filho, e não pergunta, não se questiona e não diz para si mesmo: eu não tenho vocação para o matrimônio. E isso registra alguns sinais, tanto a vocação sacerdotal quanto a vocação do matrimônio. A freira, né, a moça querendo ser freira, tem aí o despertar para isso. É interessante que a gente tenha a convicção. Por isso, esse ano vocacional, fale de vocação para os seus filhos. Mas não fala de vocação realmente como uma imposição. Comece a falar de vocação para os seus filhos, de batismo, de igreja, de levá-los à igreja, de ir com eles para a igreja. Aí você vai encontrar o sentido verdadeiro da vida. Então, desse modo, eu lhes convido a também sexta-feira fazer essa caminhada comigo, falando sobre vocação, Eucaristia e outros temas mais. Mas, sobretudo, que nós tenhamos a graça de Deus, a intercessão de Maria Santíssima que se entrega no projeto de Deus, para que possamos viver a força da fé. Que Deus abençoe a todos e a cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou do nosso vídeo, dê o seu like e faça o seu comentário.